como título, né, o PET Saúde Interprofissionalidade e as Tecnologias da Informação e Comunicação. E aí a gente tem dois convidados aqui, são dois convidados muito importantes, muito especiais para a gente, que é o professor Mário Luiz Cesaretti, que é biomédico, né, da Unifesp e do Núcleo Assessor de Tecnologia Educacional, da Prograde, da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC São Paulo. E o professor Mário, ele tem uma discussão muito forte na área das tecnologias em saúde, e aí ele vai aqui nos presentear, né, com essa discussão e com esse debate. Em seguida, nós também temos a apresentação da professora Rosângela Minardi, né, da Universidade Federal de Viçosa, e aí a professora Rosângela, ela também tem experiência com tecnologias da informação e comunicação, e ela hoje está também participando do PET Saúde Interprofissionalidade da Universidade Federal de Viçosa. E aí a professora Rosângela vai abordar essa tecnologia da informação e comunicação na integração ensino, serviço, comunidade e mudanças curriculares no contexto do PET Saúde Interprofissionalidade. Então, professor Mário, nós vamos começar pelo professor Mário, em seguida a professora Rosângela. O professor Mário tem entre 20 e 30 minutos, a professora Rosângela também, de 20 a 30 minutos, e logo após a gente abre para conversar um pouco com vocês. Professor Mário, muito obrigado pela sua disponibilidade e é um prazer muito grande estar aqui para escutar você, né, e muito obrigado por contribuir com essa discussão. Então, seja bem-vindo todos e todas. Obrigado, Marcelo. Olá, Rosângela. Obrigado, Marcelo. Então, vamos começar. Então, eu já agradeço o Marcelo por ter me convidado. Eu agradeço muito. E vamos começar. Então, eu sou Mário e eu trabalho na PUC São Paulo como docente. E a gente está trabalhando com ambiente remoto. Você passa o próximo para mim? Então, o nosso objetivo dessa nossa conversa de hoje é falar um pouquinho sobre o que é o ensino remoto, essa nova situação que todos nós estamos nos enfrentando aqui nessa pandemia. Eu queria conversar com vocês como que a gente poderia trabalhar com estudantes, né, de maneira a qualificar o ensino remoto, né? Que às vezes a gente pensa que é simples transposição do momento presencial. Então, como a gente poderia trabalhar com os estudantes? E eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas, a gente não vai ter no tempo, mas eu vou mostrar para vocês que a gente pode fazer com que o estudante colabore num ambiente virtual. Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho de tecnologia e depois a Rosângela vai falar no PET tudo direitinho para vocês. Próximo, por favor. Então, eu queria, antes de contar para vocês, o que foi feito na PUC. Né? Eu acho que aqui é uma coisa que vai impactar. A PUC, no dia 17 de março, a PUC fechou. Né? O campus da PUC, todos os campos da PUC se fecharam. São os 3 campos, um campus em São Paulo, um campus grande em São Paulo, um campus de ciências exatas menor também em São Paulo e um campus de medicina em Sorocaba. A PUC fechou e a gente capacitou os docentes rapidamente. A ideia foi capacitar em 1 ou 2 semanas para que os professores dessem aula no ambiente remoto. Né? Então, um grupo de professores com maior afinidade à tecnologia capacitou os docentes, a gente capacitou quase 1.500 docentes, a gente ativou os estudantes dentro de uma plataforma virtual e a gente tinha grandes preocupações naquele momento. Né? Primeiro que a gente tinha professores com baixo letramento digital, muitos professores às vezes mal conseguiam passar um e-mail. A gente procurou trabalhar em grupos pequenos para dar suporte para esses professores, ter uma abordagem muito empática. E a gente também teve uma preocupação com o estudante. Então, a gente a gente forneceu para os estudantes equipamento. Então, os estudantes, 200 estudantes ganharam o equipamento da mantenedora e alguns estudantes também ganharam
chips de internet. Né? A mantenedora forneceu, alugou e cedeu para esses estudantes. Então, a primeira fase desse grande processo foi fazer com que os professores conseguissem ir para o ambiente remoto e os estudantes conseguissem assistir às aulas no ambiente remoto. O seguinte, por favor. Mas, por favor, o próximo. Mas qual era a nossa segunda preocupação, né? O que aconteceu foi que os professores passaram a dar aula, em vez de dar aula na sala de aula, ele começou a continuar a dar aula igual que estava dando na sala de aula. Então, a gente continuava tendo aquele ensino tradicional dentro da sala de aula. Então, a nossa segunda etapa, que depois que todo mundo estava funcionando, foi uma etapa em que a gente conseguisse que os professores utilizassem estratégias de metodologias ativas para qualificar esse processo de ensino remoto. Então, a segunda fase da gente foi qualificar esse processo de ensino remoto. Posso passar o seguinte. Como que a gente fez isso? Passa o seguinte, por favor. O próximo. Então, tá bom. Como que a gente fez isso? Então, no momento que a gente capacitou, a gente começou a fazer uma formação dos professores para que os professores pudessem qualificar o seu ensino remoto. Então, a gente fez atividades de ensinar professores a usar plataformas, ensinar estudantes a usar as bibliotecas virtuais, a gente ensinou estratégias pedagógicas, a gente ensinou a avaliar no ambiente remoto. Então, tudo isso foi feito para qualificar essa parte do ensino remoto. A seguinte, por favor. Por que a gente faz isso, né? Porque, assim, a gente sabe, e eu vou contar para vocês, que, assim, quando a gente se vê de frente a uma tecnologia, parte das pessoas são pessoas que vão lá, são afeitas à tecnologia, essas pessoas vão buscar, vão fuçar, vão mexer, vão adotar essa tecnologia. Mas a gente tem um abismo entre essas pessoas que são altamente afeitas à tecnologia com o resto das pessoas. Existe esse abismo aqui, né, que está marcado aqui na nossa curva. E quando a gente consegue vencer esse abismo, as pessoas passam a usar a tecnologia. Por isso que a gente acha que quando a gente sair desse momento remoto, grande parte dos nossos professores passarão a usar a tecnologia no seu dia a dia. Tá bom? E aí, o próximo, por favor. A gente acha que os professores agora já estão expostos a essa nova tecnologia. Esses professores que estão expostos a essas novas tecnologias, eles vão começar a adotar essa tecnologia, eles vão começar a adaptar essa nova tecnologia, eles vão se apropriar dessas tecnologias e eles vão passar a inovar a partir dessas novas tecnologias. Então, a gente acha que com o uso, com a apropriação do material remoto, a gente vai começar a inovar. A gente vai passar aí, porque está todo mundo chamando aí, acho que até meio chavão, né? Essa história do novo normal. Então, a gente vai mudar essa estratégia. A gente vai conseguir melhorar o nosso ensino usando as tecnologias digitais de comunicação e inovação. Próximo, por favor. Dessa forma, gente, o próximo, por favor. Demora um pouquinho. Dessa forma, então, a gente vai continuar esse ensino remoto melhorado. Sempre lembrando que ensino remoto é diferente de educação à distância. Educação à distância é uma outra estratégia. É uma estratégia que a gente faz planejada, é uma coisa que a gente faz organizada, é uma coisa que a gente faz no nosso projeto pedagógico. Hoje se autoriza, em alguns cursos, com exceção de medicina, até 40% de educação à distância. Alguns cursos, existe uma briga muito grande, mas a gente até pode conversar um pouco sobre isso. Mas educação à distância é diferente do que a gente está vivendo. O que a gente está vivendo hoje é ensino remoto, né? Que é uma situação extraordinária, que parece que vai durar pelo menos até o fim do ano, né? Pelo menos aqui, algumas universidades americanas já estão dando esse ano como um ano remoto.
né? E a gente pode usar a metodologia de ensino de aprendizagem. E é isso que eu vou conversar um pouquinho para vocês, como a gente pode fazer isso nesse ensino remoto. Passa o próximo, por favor. Então, hoje, o ensino remoto ele está autorizado pelo MEC. Ele vale como carga horária. O MEC deixa a gente usar isso para compensar a nossa carga horária. Então, cursos de saúde, enfermagem, medicina, todos são. Com exceção do internato, que agora a gente está começando a voltar, aqui na PUC, a gente está começando a voltar às atividades de internato, a gente vai começar a voltar às atividades de fisioterapia, agora para o segundo semestre, pelo menos essas atividades de estágio que são muito importantes. O próximo, por favor. Então, qual é o problema do remoto? Qual é o problema de você reunir com os estudantes? Qual é o problema de você ficar na sua equipe? É que assim, ninguém consegue ficar, por exemplo, 4, 5 horas à frente do computador. A gente consegue ficar menos tempo. Porque a gente tem lá um fenômeno que está todo mundo descrevendo com o nome de fadiga do Zoom. Né? A gente cansa de ficar aqui na frente do computador só olhando. Por quê? Porque a gente está sempre focado no mesmo lugar, a gente não tem distrator. Quando a gente está na sala de aula, a gente vê alguém passando, a gente vê o professor se movimentando, a gente vê o colega se movimentando. Aqui não, a gente está todo mundo focado na frente do computador. Então a gente precisa combater essa fadiga da frente do computador. Como é que a gente faz para os estudantes se interagirem na frente do computador? Como faz para eles se divertirem estudando na frente do computador? Passa o próximo, por favor. Então, a gente tem... O próximo, por favor. A gente tem que mudar. A gente tem que mudar a nossa atividade do jeito que ela é. Lá na sala de aula, a gente estava lá presencial e a gente tinha pouco tempo para os estudantes fazer atividade, para os estudantes fazer reflexões. Agora a gente tem que mudar. A gente tem que ter um pouco tempo dele ligado presencialmente, assim, síncrono como nós estamos, para que a gente faça com que eles estudem sozinho, que eles façam as atividades, que eles façam diferentes avaliações, né? Mas porque a gente não consegue fazer uma prova teórica que o estudante fique, que você garanta que ele não vai ter acesso. Ele vai ter. Então a gente tem que pensar em outras formas de avaliação do estudante. O próximo, por favor. Então eu vou contar para vocês diversas estratégias. Mas antes, eu queria chamar a atenção para vocês do que a gente tem que mudar. Né? A gente tem que mudar essa maneira da gente encarar o estudante. A gente tem que encarar o estudante hoje só como ou a gente não, né? A gente estou generalizando, mas enfim, a gente pensa no estudante como o produtor do conhecimento. Né? A gente pensa que o estudante vai aprender aquilo outro, e chega na prova, ele devolve tudo para você. Paulo Freire chama isso de educação bancária, né? A gente deposita no estudante e retira de novo. Então, a gente tem que desenvolver nos estudantes outras competências. A gente tem que desenvolver no estudante algumas características como trabalhar em grupo, liderança, persistência, resiliência, curiosidade, humanidade, humanização. Então, tudo isso a gente tem que fazer com o estudante. Como a gente desenvolve isso? Né? A gente desenvolve isso dentro da sala de aula? A gente desenvolve isso no ambiente duro? Não. O próximo, por favor. Então, o mercado de trabalho pede que o estudante seja competente, que ele consiga resolver problema, que ele tenha liderança, que ele saiba trabalhar em equipe. E o que a gente dá no nosso curso? Conhecimento, conteúdo e disciplina. Como a gente vai fazer isso no remoto? Como a gente vai dar trabalho em grupo, ajuda mútua, gestão de conflito no ambiente remoto? Fazendo com que os estudantes trabalhem em grupo. Então, hoje, esse trabalho colaborativo, seja ele no presencial, seja ele no remoto, ele é muito importante para o estudante. Então, o PET, como vocês sabem, né? Todo mundo aqui, os estudantes vão trabalhar em grupo, vão trabalhar em projetos. Como a gente faz isso no remoto? É isso que eu vou conversar um pouco com vocês. Próximo, por favor. Então, gente, antes da gente começar a trabalhar no remoto, a gente tem, como no presencial, a gente tem que pensar onde a gente vai. Né? A gente quer que o estudante
lembre, quer que o estudante compreenda o que a gente quer do estudante. Esse pesquisador chamado Bloom, ele desenvolveu uma taxonomia, e nessa taxonomia de Bloom, ele define verbos. Cada verbo, ele está num domínio cognitivo. Então, por exemplo, lembrar é um domínio cognitivo bem baixinho. Então, o estudante eu posso pedir para quais são as cores da bandeira? Está aí, no lembrar. O que quer dizer cada uma das coisas da bandeira? Está aí no compreender. Mas ele pode passar para domínios cognitivos mais altos. E onde a gente quer trabalhar quando a gente trabalha em projeto? Onde a gente quer trabalhar em equipe? A gente quer lá em cima. A gente quer que os estudantes possam analisar, que os estudantes possam avaliar, que eles possam criar estratégias para resolver problemas. Então, tudo isso que a gente quer está lá em cima da pirâmide. E como a gente faz isso no remoto? Como a gente faz isso usando as tecnologias digitais de comunicação e informação? Passa o próximo para mim, por favor. Então, eu tenho várias coisas. Então, vamos pensar aqui como é que a gente poderia fazer isso no remoto. Então, vamos lá no analisar, no avaliar e no criar. Como eu poderia fazer isso no remoto? Eu poderia pedir para os estudantes criar um mapa mental. Mas eu vou mostrar para vocês o que é um mapa mental. Eu podia pedir para ele criar um vídeo. Eu podia pedir para ele criar um podcast. Marcelo, podcast. Ele poderia construir aplicativos. Ele poderia criar um jogo virtual. E várias coisas ele pode fazer no ambiente remoto. Vamos tentar fazer isso? Vamos pensar como a gente poderia criar isso e em que plataforma. Então, a gente tem diversas plataformas disponíveis. Muitas delas elas têm uma limitação, mas muitas delas são gratuitas e a gente pode utilizar. Vamos conversar um pouco sobre elas? Vamos? Próximo, por favor. Então, está aqui, ó. Então, a partir do Bloom, a gente vai usar esses verbos aqui. Então, aqui tem como eu posso fazer e qual verbo eu posso usar. Vamos pensar num verbo grandão lá, de criação. Esse que está aqui embaixo, ó, embaixo de aprendizagem. Eu poderia pedir para ele filmar, eu podia pedir para ele construir um blog, eu podia fazer um podcast, como eu disse para vocês. Eu podia pedir para o estudante criar um wiki. Vamos conversar, vamos passar cada um. Passa o próximo, por favor, para a gente poder dar tempo da gente conversar tudo. Então, olha, eu tenho um montão de aplicativos. Então, a gente tem que poder usar alguns que eu vou falar aqui com vocês. De novo, ó, se vocês olharem nessa roda, aqui partindo do centro, né? Eu tenho aqui os verbos, ó, e lá em cima estão os verbos. Eu já deixei essa apresentação com o Marcelo, depois ele pode passar para vocês, tá bom? Passa o próximo, por favor. Vamos lá, então nós vamos usar ferramentas grátis, tá bom? Nós vamos usar as ferramentas gratuitas para a gente poder fazer isso. Então vamos para o primeiro. Pode passar, por favor. Então, nós vamos sempre pensar em atividades colaborativas, porque a gente sabe que quando o estudante colabora com o outro, esse estudante que está colaborando com o outro está ajudando o estudante, ele está fazendo aquilo que a gente chama de peer mentoring, ele está mentorando o estudante. Eu gosto muito da ideia de trabalhar com estudantes de diferentes séries, estudantes diferentes, porque um pode ajudar o outro. Eles ajudam então, gestão de conflito, trabalho em grupo, liderança, auxílio, tudo isso está valendo nessa aprendizagem colaborativa. Passa o próximo para mim. Então, vamos ver aonde eu posso trabalhar colaborativamente. Então, a gente tem vários lugares para trabalhar online. Vários lugares para a gente poder desenvolver atividades online. Uma atividade que tem, então, algumas universidades têm o Moodle, né? O Moodle é um LMS, um AVA gratuito, né? Todo mundo conhece. Então, o melhor lugar para a gente trabalhar no Moodle é ou construir um fórum, né? Depois eu vou mostrar para vocês como a gente pode construir um fórum de discussão, ou a gente pode construir, por exemplo, uma wiki. O wiki é muito parecida com a Wikipédia. Eu costumo pedir para os meus estudantes, por exemplo, escreverem uma carta
vamos lá. Vamos escrever uma carta para o diretor para que a gente consiga alguma coisa para a nossa OBS. Então, todos os estudantes vão fornecer argumentos para a construção daquela carta. Eu posso usar alguns murais colaborativos. E aí eu vou mostrar alguns, vou falar alguns para vocês. Eu posso construir mapa mental. Eu posso responder questões com aplicativos de quizzes. E eu posso construir mapas conceituais. Vamos passar um pouquinho, rapidamente, sobre cada um. Você passa o próximo para mim? Então, o Moodle. Então, o Moodle é essa ferramenta. E eu vou pedir para você passar o próximo para a gente ampliar isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, olha aqui, ó. O Moodle, ele tem diversas ferramentas. Então, olha, vamos pensar um pouquinho lá no nossa taxonomia de Bloom e vamos ver, ó. Então, o Moodle, aqui tudo em verde, é o que é legal. O laranja é o que a gente pode usar mais ou menos, né? Que não é o melhor. Mas, olha, para o fórum de discussões, os estudantes podem colaborar, ó. Eles podem se comunicar, eles vão trabalhar lá, ó, conhecimento, compreensão, aplicação, criação. Então, ó, aplicação está lá em cima na pirâmide. Criação está lá em cima da pirâmide. Né? Ou a Wiki, né? A criação da Wikipédia, que também permite ao estudante trabalhar conhecimento, compreensão, aplicação e criação. Então, são ferramentas dentro do Moodle em que o estudante pode construir um conhecimento, um domínio cognitivo bastante alto. Passa o próximo para mim, por favor. Eu também tenho algumas ferramentas que a gente pode medir conhecimento, né? Então, eu posso usar, por exemplo, um questionário, né? Então, eu posso pedir para ele fazer questões. Posso mandar ele fazer uma tarefa, enviar um documento para mim, por exemplo. Pode passar o próximo. Como é que eu faço? Então, eu vou, em alguns momentos aqui, eu vou parar e vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu faço assim, ó. Eu faço alguns fóruns, dependendo dos meus cursos. Então, eu sempre faço assim, ó. Eu dou uma atividade de mais ou menos uma semana, 10 dias. E aí eu faço assim, eu sempre peço para os estudantes fazerem 2 postagens e 2 réplicas em cima das postagens dos colegas. E eu sempre peço que essa informação venha de 2 em 2 dias, para que o estudante possa ver o fórum crescer. E aí eu dou nota, né, para 3 pontos para postagem qualificada, 2 pontos para réplica qualificada. O que é uma réplica qualificada? Não é assim, muito bom o comentário de fulano. Isso não é uma réplica qualificada. Ó, gostei do comentário de fulano, porém gostaria de acrescentar que isso, isso e isso. Então, é uma réplica qualificada. Ou eu faço também diferente. Eu crio um fórum defendendo uma situação, então eu faço assim às vezes. O estudante é a favor da educação à distância. Então, ele faz um fórum sobre aspectos vantajosos da educação à distância. Aí, ao mesmo tempo, metade da turma faz um fórum com desvantagens da educação à distância. Depois de um certo tempo, quem está na desvantagem passa para o grupo vantagem, quem está no vantagem passa para o grupo desvantagem. Então, eles vão dar réplicas no grupo oponente, né? No grupo contrário do que eles fizeram. Passo o próximo. A gente tem também, as universidades têm, pelo menos aqui na Unifesp a gente tem esse Google Suite, que é o Google Classroom e assim por diante. Ou o Office 365. O que eu posso fazer também? Eu posso fazer questionários, né, usando o Google Formulários e o Microsoft Forms. Eu posso pedir para os estudantes fazerem vídeos e postarem os vídeos para mim. Eu posso pedir para os estudantes construírem textos. Eu posso pedir para os estudantes enviarem podcasts sobre o assunto. E eu posso pedir para ele fazer um portfólio reflexivo. Eu vou deixar esse tema que eu acho que a Rosângela vai falar. Mas aonde ele pode fazer o portfólio reflexivo? Onde seria a ferramenta onde eu poderia colocar
texto, fotografia e compartilhar com a minha classe, com o meu professor. No Google Docs, né? No OneNote, que também é um outro aplicativo, e um outro aplicativo que se chama Evernote, que é um elefantinho, que é um caderno virtual. Passa para o próximo, por favor. Então, passa o próximo, por favor. Eu não vou falar desse aqui, não. Então, eu vou mostrar para vocês como eu faço essas atividades com os meus estudantes online. Eu sempre peço, eu gosto bastante que meus estudantes trabalhem com vídeo. Então, eu sou um professor que dá aula de farmacologia. Então, eu peço que cada um dos grupos construa vídeos individuais. E posto esses vídeos, por exemplo, no Google Classroom. Posto esse vídeo no Google Drive. E aí, eu peço para os estudantes do outro grupo, então aqui no nosso caso o grupo verde, que eles assistam o vídeo do grupo vermelho e que eles façam para todos uma síntese. E eu posto essa síntese para todo mundo. Então o estudante cria o vídeo, ele é o criador. O outro estudante assiste o vídeo e ele é o assistidor e ele é o que faz a resenha e ele que ensina todos os outros estudantes. Então, eu faço assim para que a gente possa ter um trabalho colaborativo. Como os estudantes fazem o vídeo? Eu peço para fazer um vídeo de 1 minuto no WhatsApp. Então, eles têm uma ferramenta que é cotidiana, que é o WhatsApp, e eles conseguem estudar junto com esse WhatsApp. Faça o seguinte, por favor. Eu também gosto bastante, gente, de usar mapas mentais. Mapas mentais não tem, viu, nenhum critério de qualidade. Eu peço para eles fazerem só que seja deitado no telefone, só isso, tá bom? A gente usa algumas palavras-chave no mapa mental, e o conceito está no centro, vou mostrar para vocês. E a gente vai lendo esse mapa como se fosse um relógio, tá bom? Depois a gente responde todo mundo, tá bom, gente? A gente vai andando. Passa o próximo que eu vou mostrar para vocês o mapa mental. Então, o mapa mental ele funciona assim, ó. Então, eu tenho uma palavra-chave aqui no meio e cada ramo cada galho dessa árvore, ela tem um subitem. Como a gente faz um esquema, só que a gente lê sempre no sentido horário. Então, entendendo o mapa mental, sua definição é um memograma, uma articulação em partes. E ele geralmente é bem colorido, porque tem um aspecto de leitura visual. A gente tem, passa o próximo para mim. Passa o próximo para mim. A gente tem alguns programas, sendo que esse aqui, ó, o MindMeister, ele deixa fazer 3 mapas de graça. E eu posso colocar 10 estudantes dentro para fazer o mapa. Então, eles podem ir construindo o mapa juntos. Esse Gitmind aqui, ele é de graça totalmente. Então, a gente pode usar para os estudantes fazerem. O único problema desse Gitmind é que ele não deixa os estudantes fazerem ao mesmo tempo. Então, eu posso fazer, daqui a pouco alguém vai e entra e faz. Ele não deixa fazer simultâneo. O MindMeister deixa até 3 mapas. Aí você acabou aquele trabalho, apaga os 3, começa os seus 3. Senão você tem que pagar. Aí ele custa $2 por mês. Tá bom? Faça o seguinte. Eu também posso pedir para os estudantes construir mapas conceituais. Então, a gente tem um programa, que é você já deve ter ouvido falar de um programa que se chama CMAPS. E esse CMAPS, ele tem um CMAPS na nuvem. Então, eu consigo compartilhar, os estudantes conseguem construir mapas conceituais, que são mapas diferentes, na nuvem. Então, eu também posso pedir para os estudantes colaborarem na nuvem. O próximo, por favor. E também tem, gente, algumas ferramentas que são as ferramentas do tipo que a gente chama de murais. Então, eu tenho vários murais. Tem este aqui que se chama Padlet. Ele é bem bonitinho. Passa o seguinte para mim, para a gente mostrar para vocês. Então, eu posso organizar murais das diferentes formas. Tá vendo, gente? Ó, eu posso fazer linhas do tempo. Eu posso fazer murais arrumadinhos. Eu posso pedir para os estudantes entrarem todos na mesma sala
e construírem um diagrama para mim. Então, esse Padlet, eu posso pedir para os estudantes colocarem dentro dessas caixinhas links, fotos, arquivos de áudio. Então, eles podem fazer várias coisas dentro do mesmo ambiente. Existe um outro, muito parecido com esse, não tem tanto potencial, que se chama Jamboard, que é do Google. É Jamboard. E também, todos têm aplicativos para celular, a gente pode fazer. Então, se eu quero fazer um brainstorming com estudantes, todos ao mesmo tempo dentro dessa sala, eu posso usar uma ferramenta dessa. Bom, isso é legal. Próximo, por favor. E eu posso, por fim, gente, não sei se é tão interessante para vocês, que é usar quiz. Usar programas de quiz. Esses programas de quiz, eu posso acessar, eu crio um questionário, né? E no momento que eu crio o questionário, eu lanço esse questionário para o estudante. Eu tenho mais experiência com esse, chama-se Socrative. E esse Socrative, eu posso criar o questionário e deixar para o meu estudante fazer, por exemplo, nas próximas 24 horas. E ele vai lá com o telefone celular dele e faz o questionário. O único problema desse Socrative é que ele é limitado, como eu disse. Tem uma coisa que é gratuita, que até 50 alunos podem responder o questionário. E você só pode ter um questionário lançado por vez. Então, no máximo 50. Senão ele vai custar $75, né? Então, já é mais caro, né? Faça o próximo, por favor. E a gente pode trabalhar em projeto, né? Então, a gente tem várias plataformas hoje, né? A gente pode pedir para o estudante trabalhar com um projeto dentro de uma dessas plataformas do tipo Google Meet, né? Que é gratuita, todo mundo tem acesso, né? Até 200 pessoas dentro do Google Meet. E a gente sabe que o projeto ele pode ser trabalhado em qualquer ambiente. Posso usar ferramentas de brainstorming? Posso usar, por exemplo, pego o Google Meet, compartilho a minha tela, compartilho com os estudantes, trabalho no Padlet, trabalho em qualquer uma dessas ferramentas que eu falei para vocês. Próximo. Por favor. E a gente pode trabalhar em equipe. Não vou discutir a aprendizagem baseada em equipe, mas é uma outra estratégia que a gente pode usar. Próximo. E mais um, tá bom? Pode passar mais um. E como a gente tem feito lá na PUC, né? Então, hoje, a PUC trabalha... É o meu penúltimo, tá, Marcelo? A PUC trabalha hoje com PBL, né? Aprendizagem baseada em problemas. Então, a gente tem trabalhado numa plataforma que é o Teams, né, que é uma plataforma da Microsoft, e tem feito todas as tutorias dentro desse Teams. A gente também tem atividades de TBL, essa é a última estratégia que eu contei para vocês, também dentro do Teams. A gente usa um outro programa lá também. E a gente tem a discussão dos casos, a discussão das atividades, a gente tem feito sempre dentro dessa plataforma. A gente ainda não tem. A gente está numa coisa incipiente de volta, né, principalmente do nosso internato e do curso de enfermagem, né, que a gente só tem esses 2 cursos lá, as atividades práticas. Então, a Pró-Reitoria de Graduação, a coordenação dos cursos, estão estruturando essa volta, cedendo EPIs para os estudantes, para a gente voltar. Tá? Passa o próximo para mim. Eu acho que esse foi meu último. É isso aí. Então, essa aqui ela onde fica a minha sala perdida lá, né? A gente tem o nosso campus de São Paulo, era um convento das Carmelitas. Então a gente tem essa coisa bem europeia de ter esse pátio, né? O nosso pátio da Cruz. E a minha janela está ali, atrás da mangueira. Faz 4 meses que eu não vou lá, já estou com saudade. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Marcelo. Acho que eu cumpri o meu tempo. Rosângela, sua vez. Obrigado, professor Mário. Uma apresentação muito boa, com muitas ideias, né? Muitos comentários aqui no bate-papo, né? De que traz muitas ideias e que o material é muito bom. Então, muito obrigado pela
por compartilhar, né, conosco. Eu acho que traz muita coisa boa e muitas ideias para a gente trabalhar nesse momento as ações do PET Saúde e Interprofissionalidade. Vamos agora, e aí a gente vai discutir aqui um pouquinho, talvez nós vamos passar a fala, tentar aqui ver se a professora Rosângela, nós estamos com alguns problemas aqui, mas acho que nós vamos conseguir resolver. Se a gente não conseguir, a gente abre um pouquinho o debate com o professor Mário antes daí da professora Rosângela. Pode ser assim, professora Rosângela, tente falar para ver se o microfone já está funcionando. Pode falar, professora. Ok. Pessoal, então eu vou propor a gente trabalhar aqui, acho que uns 10, 15 minutos de perguntas para o professor Mário, enquanto a gente faz contato aqui com a professora Rosângela, para a gente tentar aí ver uma forma que a voz dela saia e que a gente consiga colocar aqui a apresentação dela. Pode ser assim, professor Mário? Lógico, claro. Tá, então vamos Então, lá. vou respondendo as perguntas aqui do chat primeiro, tá bom? Tá bom, tá Então, bom. o Magaldi me pergunta algumas coisas. Eu não ofereço nenhum tutorial. Eu peço para os estudantes fazerem um vídeo de até 1 minuto. Tá bom? Peço que eles façam no telefone celular mesmo, porque é uma tecnologia que eles conhecem. Tá bom? Então, não tenho nenhum critério de qualidade, não. Aí, às vezes, os estudantes se filmam. Às vezes, os estudantes filmam uma folha de papel ensinando. Tá bom? Às vezes, os estudantes fazem uma coisa mais profissional, mas não tenho nenhum critério, não. E não avalio isso, eu avalio só o conteúdo, tá bom? Pergunta também qual a diferença do Socrativo no quiz para o Forms. É assim, ó, o Forms, o Socrativo, ele dá algumas coisas mais bonitinhas. Ele deixa eu colocar foto, ele deixa eu fazer... Às vezes, quando eu faço online, né, não para mais tempo, ele tem algumas coisas do tipo o grupo que responde mais rápido chegou no final da corrida. Então tem um carrinho de como se fosse, quem é mais velho que nem eu deve lembrar que quando a gente ia ao parque de diversão, a gente tinha uma coisa da boca do palhaço. Eu jogava água na boca do palhaço, o negócio ia andando mais rápido. E aí é assim, os estudantes vão respondendo e a coisa vai andando mais rápido. Então tem uma coisa de jogar, para divertir um pouco do momento do momento presencial, né? Para quebrar um pouco a coisa. Então, às vezes também, viu, Magaldi, eu faço o seguinte, eu coloco o quiz antes, o quiz depois, né? O mesmo quiz, para ver o quanto eles conseguiram ganhar antes, conseguir ganhar depois. Tá bom? Eu gosto também bastante das ideias de mapa. Bom? Deixa eu ver. Vocês vêm debate artigo da perfil da... Olha, eu não fiz essa discussão com vocês, mas eu gostaria de fazer uma coisa com vocês. Né? É assim, a gente tem um grande problema, né? E eu acho que a gente precisa ter duas preocupações. A primeira preocupação que a gente deve ter é uma preocupação institucional. Né? A instituição tem que favorecer. Né? Então, não adianta, por exemplo, eu trabalho na Unifesp e a gente vê que na Unifesp a gente tem muitos estudantes, que 45% dos estudantes têm dificuldades de ter acesso. Então, a gente tem que pensar, fazer como algumas universidades fizeram, Unicamp, todos nós. A gente tem que fazer uma coisa. A gente não teve muito problema, mas a gente vê que existem alguns professores que têm preocupações com direitos autorais, essas coisas todas. Sim, tem. Tem professores. A gente tem uma preocupação na PUC que é de deixar a aula gravada. Né? Alguns professores não deixam, alguns professores veem com isso um cerceamento de direito autoral. Por outro lado, a gente também pensa por esse lado. Se eu não deixar a aula gravada,
Alguns estudantes que não conseguiram ter acesso naquele momento também não vão conseguir ter a aula. Então, a gente tem um dilema que a gente deve resolver aí quando a gente fala em remoto. Tá bom? O Socrative não é parecido com o Kahoot? Eu acho o Kahoot mais lúdico, porque ele é mais coloridinho, mais coisa. O Socrative ele é mais sério e assim, eles são muito parecidos, mas eu acho ele mais sério. Se eu quero fazer uma coisa mais lúdica, eu posso fazer com o Kahoot, tá bom? Como avaliar tantos trabalhos? É difícil, viu? Eu tenho ficado muito tempo sentado na coisa. Permite atribuir nota quebrada? Não sei. Eu acho que sim, viu? Ele gera um arquivo Excel depois, no final da coisa, tá bom? E você faz TBL na prática, sim, viu, Rubia? Existe um aplicativo que se chama TBL Active. Dá uma olhada, gratuito também, viu? Você faz tanto a fase individual, do estudante atribuir os pontos, como na fase em grupo, remotamente. Tá bom? Você consegue fazer. Aí depois tem o quê? Eles estão em grupo, né? Depois eles estão em grupo, depois eles fazem aquela parte de grupo. Então, essas duas fases iniciais, da prova individual e da prova em grupo, eu consigo fazer remoto com esse aplicativo, TBL Active. Coloca no Google que você vai ver, tá bom? Então, por isso que eu peço 1 minuto, viu, Silvia? Por causa do tamanho do arquivo. É por isso que eu faço isso. Tá? Mas o Moodle deixa pegar um vídeo de 1 minuto, tá bom? Olha, Paula, eu não sou docente na Unicesp. O meu único vínculo, eu sou biomédico, eu sou um TAI na Unicesp. Eu tenho alunos na pós-graduação, porque eu sou do programa de pós-graduação em nefrologia, e eu tenho andado com eles hoje 2 disciplinas dentro da pós-graduação. Eu tenho uma disciplina de fisiologia renal, que é ensino à distância, e eu estou andando uma disciplina que chama-se Estratégias Pedagógicas no Ensino Superior, que ela é remota, mas ela é remota, né, pelo Google Meet, e eu trabalho online com eles, tá bom? Eu vi o congresso, bastante coisa bacana, né? Eu tenho acompanhado, sim, o congresso. Então, a avaliação, sim, processual, viu? Ela tem que ser formativa, coisa. Por isso que a gente tem que pensar na flexibilidade dos trabalhos, viu, Tatiana, perdão. Eu sempre penso na flexibilidade dos trabalhos. A gente tem que ter uma grande tolerância quanto a isso. Eu acho que é uma dificuldade para muitos estudantes. Eu acho que eu respondi quase tudo. Vamos ver se eu respondi mais. Pode colocar aqui no chat, que eu estou aqui olhando aqui. Deixa eu ver se apareceu mais pergunta aqui. Gostaria de estudar no treinamento. Sim. A gente fez também, Maria Helena, alguns treinamentos individualizados. Tá? Então, a gente fez, no primeiro momento, um treinamento para a comunidade PUC inteira, mas depois a gente fez treinamentos individualizados para alguns cursos que pediram. Por exemplo, a gente tem alguns cursos na PUC que tem professoras muito experientes. Tá? E a gente tem... fez especial. Então, a gente chegou, foi um dos professores, geralmente vou lá, falo bem devagarinho, a gente faz bem mão na massa, e assim, ao final do período, a gente fez uma avaliação do tipo, como os estudantes viram, e os estudantes conseguiram aprovar esse tipo de treinamento. Então, foi bastante difícil e foi um trabalho grosso no primeiro momento, um trabalho fino no segundo momento para a gente poder trabalhar. Tá bom? Tá bom? Se todos os alunos receberam, a gente fez sim um trabalho junto com os alunos. Tá bom? Os docentes estão sendo treinados nas ferramentas. A gente está começando mais esse trabalho fino, tá bom? De trabalhar as ferramentas. Agora, quando a gente volta, a gente vai fazer de novo esse processo agora de trabalhar nas ferramentas individualizadas. Mas a gente tem o que a gente fez agora é criar um grupo de professores, tentar criar uma comunidade de aprendizagem para que esses processos sejam replicados dentro dos cursos. Tá bom? Foi a Alana da Unifesp.
Se todos os docentes já vi isso, tá? Olha, Ângela, ficou... A gente pede para gravar, mas a gente dá a liberdade de cátedra para o professor não gravar. Tá bom? A gente sugere que o professor grave por causa do... A gente não pode obrigar o professor a fazer a coisa, mas a gente pede. Não, a gente trabalha... na minha... Você já trabalhou o TBL em outra plataforma sem ser o Teams? Já. Eu uso esse TBL Active, esse programinha que eu falei para vocês, e eu trabalho com o Google Meet, tá bom? Porque é o que a Unifesp me dá, tá bom? Eu estou falando aí todas as questões. Gostaria de fazer acompanhamento dos docentes, estudantes. Oficinas de docentes permanentes, sim. Elas têm sido constantes, sim. Elas têm sido bem constantes na PUC, essas oficinas. A Unifesp, que agora está voltando, também tem feito um trabalho bastante interessante. Existe uma professora, a professora Paula, a professora Rita, que é a professora responsável pelo desenvolvimento docente, e essas duas professoras têm capitaneado as oficinas. Fizeram alguns cursos de formação no Moodle, tá bom? Isso mesmo. Esse app, o TBL Active, ele serve para fazer as fases da preparação individual do TBL e a fase de resposta em grupo, tá bom? E aí se faz remoto. Aquela discussão de tirar o papelzinho, né, do TBL, ela faz essas duas fases. O resto você tem que fazer em uma plataforma de comunicação. Pode ser o Teams, pode ser o Google Meet, tá bom? Tem estudante que tem muita dificuldade de aprender, o estudante de mais idade não vai aprender, pronto. É difícil, viu, Érica? A gente tem que fazer esse trabalho. Viu, Érica, vou contar uma coisa para você. Eu acredito que se a gente fizer um trabalho muito próximo, um trabalho empático, a gente consiga. Bom? Só para você ter ideia, alguns cursos, como eu estava falando do curso de serviço social da PUC, eles foram muito bem avaliados. E só para você ter ideia, Érica, se voltar hoje, a gente não tem professor, porque todas são do grupo de risco. Tá bom? Existe uma forma de treinamento, são todos remotos, e a gente tem trabalhado, às vezes, com pequenos cursos, pequenos grupos, e não grandes grupos. Tá bom? Essa ideia de comunidade prática é uma coisa bastante interessante. Então, a gente tem alguns professores que são professores interessados, que têm capacitado as pessoas, e a ideia é essa, né? As pessoas vão passando isso para frente, tá bom? Então, cria-se um grupo significante, um grupo que tenha representantes nos diferentes lugares. Essas pessoas estudam e replicam esse conhecimento. Porque nem sempre a gente, por exemplo, a Unifesp tem Campus Guarulhos, Campus Osasco, Campus Santos. Então, é ideal que cada uma dessas pessoas fosse ligada a uma comunidade e fizesse com que essa coisa se espalhasse, esse conhecimento. Como vocês trabalharam a motivação dos alunos e professores? Olha, a gente tem trabalhado, o estudante não se queixou. Muito pelo contrário, se eu mostrasse para vocês a resposta da CPA, assim, não por ser docente da universidade, assim, mas assim, a minha resposta da CPA, em termos de satisfação, de concordo totalmente, concordo parcialmente, ela roda hoje por volta de mais de 70% de satisfação dos estudantes e dos professores. Então, é uma coisa bastante interessante, é o que a universidade fez. Se a gente pode dar algum treinamento, claro, posso ajudar, sim, claro, sem problema, faço isso de coração. Tá bom? Então, Camila, a gente fez algumas coisas. A gente tem um projeto, Camila, que se chama Projeto Pindorama, que a gente tem estudantes que são indígenas, tá bom? E como que eles fizeram? A gente conseguiu fornecer telefone celular. Então, esses estudantes com o telefone celular tentam acessar a aula. Se não conseguem, teoricamente, eles poderiam acessar a aula gravada. Tá bom? Sim, a gente tem o caso dos estudantes. A gente também tem alguns estudantes em comunidades quilombolas. Tá bom? A minha apresentação eu já enviei para o Marcelo. Se o Marcelo quiser conseguir distribuir para vocês,
Só vou pedir para ele colocar num PDF e à vontade, é edição de vocês. Eu não tenho esse pudor, não, tá bom? O espaço de estágio. Então, isso o que a gente tem feito. Os estágios, gente, a gente não tem, a gente vai ter que abrir presencial. Então, a gente tem alguns cursos que tem estágio. Por exemplo, físio, tem estágio. Vai ter que ir para o presencial. Psicologia, para o presencial, vai ter que ir para o presencial. Algumas coisas da clínica psicológica têm sido feitas via remoto. Via atendimento psicológico, agora parece que o CRP permite que seja de maneira remota. Então está sendo feita, tá bom? Que mais? Que mais? Deixa eu ver se tem mais. Tem uma colega aqui da Unifesp. Da onde você é, Patrícia? Você é da Dona Mariana? Patrícia aqui. Patrícia Poleto, aqui da Unifesp. Eu fiz 35 anos de Unifesp, Patrícia. Ei, baixada. Minha amiga Fátima está lá. Minha amiga Fátima da Físio. Minha amiga Silvia. Vamos lá. Minha amiga Cristina Sass também está lá. Quem mais, gente? Perguntas mais. Pronto, Marcelo? Professor Mário, perfeito. Tem muitas perguntas, e aí só respondendo também que essa web ela vai ficar gravada, né? Então, nós vamos sim disponibilizar. E conforme o professor Mário já sinalizou, autorizando, né, o compartilhamento, nós também vamos fazer um PDF e compartilhar com todos, né, com todos os projetos PET. Então, a gente agradece já aí essa generosidade do professor de compartilhar esse material. Vou deixar meus e-mails aqui para vocês, tá bom? Tá. Aqui no chat, se vocês quiserem, vocês podem acessar. Só lembrando, pessoal, que o chat, ele tem, porque como são muitos, nós chegamos a um determinado momento que estávamos com quase 1.000 participantes. Nossa! Aqui, isso. E aí, em razão disso, a plataforma, para controlar, por exemplo, interferências de áudio, ela limita algumas funcionalidades. Então, a gente não consegue visualizar o bate-papo. Os participantes não conseguem visualizar, só nós, né? Então, mas eu vou disponibilizar, o professor está aqui, a gente disponibiliza lá no chat, disponibiliza no PDF do professor o e-mail dele, já que ele está disponibilizando também. E aí, como ele já falou, ele se disponibiliza a trabalhar com alguma capacitação, com alguma qualificação. Né? Então, muito obrigado. E aí, nós vamos agora começar com a professora Rosângela e, em seguida, a gente abre novamente e aí a gente vai fazendo aí tanto perguntas, a gente pode continuar fazendo perguntas para o professor Mário, mas também para a professora Rosângela, né? Então, a professora Rosângela me ensinou tudo, viu, Marcelo? Ela é responsável por isso. Perfeito. Então, obrigado, professor Mário. A gente volta daqui a pouco com o senhor também para as perguntas, mais perguntas. Obrigado, Marcelo. Dialogar com a professora Rosângela. A gente agradece muito pela sua gentileza. A professora Rosângela Minardi, ela é professora titular da Universidade Federal de Viçosa, é doutora em saúde coletiva pela Universidade de Valência, na Espanha. Ela é especialista e faculty de Programa do Desenvolvimento Docente do Faimer Brasil, é coordenadora do Laboratório de Estudos em Planejamento e Gestão em Saúde da Universidade Federal de Viçosa, é coordenadora do Programa de Inovação em Docência Universitária da UFV, PRODUS, e é coordenadora da equipe 2 UBS João Braz, do PET Saúde e Interprofissionalidade UFV. Né? Então, muito obrigado, professora Rosângela, pela sua disponibilidade, pela sua... tenho certeza que a gente escolheu vocês dois pela contribuição que vocês vão nos dar para o PET Saúde, interprofissionalidade, para a formação como um todo, nesse momento em que a gente faz essas adequações em razão da pandemia. Tá certo? Então, professora, por favor, fique à vontade, e aí a gente vai conversando mais um pouquinho na apresentação.
Boa noite, vocês estão me ouvindo agora? Pode falar? Tá dando. Pode falar. Pode falar, professora. Marcelo, estão ouvindo? Estão ouvindo agora, pessoal? Sim, professora, pode falar, professora. Pode falar. Posso falar? Pode. Tá. Então, gente, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer o Marcelo pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui nessa mesa, nesse webinar com o Marcelo, coordenando, o Mário, que é meu amigo aí do Fimer, né? Nós aprendemos muita coisa juntos, né, Mário? E depois desse estresse, porque nós estamos aqui há 1h e pouco tentando conectar para a apresentação passar, mas se vocês estão me ouvindo, vai dar tudo certo, tá? Então, acho que a minha apresentação ela vai complementar um pouco a apresentação do Mário, porque eu vou falar desde... O Mário falou da questão dos grupos, do trabalho, e eu vou falar desde o meu olhar como participante, coordenadora do PET, né? Então, minha apresentação é sobre as tecnologias de informação e comunicação e a questão da interprofissionalidade na integração ensino, serviço, comunidade e mudanças curriculares, né? Mais as possibilidades do PET, saúde e interprofissionalidade. Nós tínhamos aqui, gente, uma situação, né, até março de 2020, que a gente chama, né, do velho normal, né, onde a gente tinha o nosso trabalho do PET, tanto dentro da universidade, nas nossas reuniões, para poder articular o nosso trabalho, quanto também no contexto do SUS, da estratégia de saúde da família, o nosso trabalho aí no território da estratégia de saúde da família, com os profissionais. E, de repente, né, o que acontece? Né? Vem aí esse que eles estão chamando de novo normal, mas que de normal não tem nada, né? O coronavírus. E a gente tem a suspensão das aulas, a orientação para poder ficar em casa. Com isso também a gente tem um estresse muito grande, porque o nosso serviço, na verdade, ele triplicou, né? E veio com isso também o isolamento, a ansiedade, a falta que a gente tem do convívio com o outro e representado por essa agenda aí, o acúmulo de trabalho que caiu em cima da gente nas nossas costas aí, né? E aí a pergunta que a gente tem é o quê? Né? O caso do Mande Haddad está aí triste com a música dele, né? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Né? Como que a gente vai lidar com o empoderado da vida? O desafio de sobreviver, que a questão maior é a gente sobreviver a essa situação e conviver com o Covid-19, porque está muito claro para a gente que quando a gente puder voltar devagar para as nossas atividades cotidianas, a gente vai ter que conviver durante um tempo com o Covid-19, né? Então, de repente, nós nos vimos obrigados a repensar novas pautas para transitar no mundo complexo e em perpétua agitação. Um mundo que está cheio de paradoxos, né? Ao mesmo tempo que ele nos obriga a parar as atividades, ele se tornou muito mais acelerado, já que nós não temos mais o limite do tempo de trabalho e estudo, a definição do espaço das
vida, e a falta de privacidade. Privacidade dentro da nossa casa, porque de repente a nossa mesa ela virou o nosso escritório de trabalho, né? A questão do lazer, da família, então a questão do tempo, né? E como que nós estamos, né? Nós estamos completamente perdidos, né, gente? Lost, perdidos no espaço, como se a gente estivesse voltando para o túnel do tempo, né? Quem é mais antigo lembra desse filme aí, voltar para o passado. E o pior de tudo é que a vida não é um filme, né? Como é que a gente está? Nós estamos como Alice nos Países das Maravilhas. Então a Alice perguntou para o gato, pode ver que caminho eu devo tomar? E o gato respondeu, isso vai depender do lugar para onde você quer ir. E a Alice, eu não tenho destino certo. Nesse caso, qualquer caminho serve. Mesma coisa do Forrest Gump, né? Lembra do Forrest Gump correndo? Ele correu 2 anos sem parar, né? Se você não sabe para onde você está indo, você provavelmente não chegará lá. Nenhum vento é favorável quando o navegador não sabe onde deseja chegar ou como conduzir o barco. Algo parecido está acontecendo com a nossa educação, principalmente nesse contexto atual. Então, nós precisamos nos apegar nos nossos nortes, né? Quais são os nossos nortes? Uma questão fundamental que a gente não pode perder de vista é a questão qual que é o nosso lado. O nosso lado é o SUS. O nosso lado são as políticas públicas, o nosso lado é a universidade pública, o nosso lado é a estratégia de saúde da família. Nós somos todos do PET, saúde e interprofissionalidade, então a gente precisa de vestir essa camisa e defendê-lo sob todas as condições. E essa linda aluna nossa aqui da enfermagem, ela coloca essa coisa para nós aqui, ó, resistência a toda prova. É o que a gente precisa, né? Resistir, tá? Mas, de toda forma, gente, não existem saídas fáceis diante dessa imprevisibilidade da vida, diante desse mundo que caiu, que virou, né? Mas a gente pode nos amparar, nós nos podemos nos amparar em alguns estudos. Então, eu trago aqui o Bourdieu, né? O Bourdieu, ele tem um conceito que ele chama, que é o espaço dos possíveis. E, segundo Bourdieu, esse autor francês, né? Ele coloca, o espaço dos possíveis é onde é a chave para conseguir continuar. Está justamente na compreensão do universo dos agentes que coabitam as mesmas condições de miséria. Nós estamos vivendo hoje uma condição de miséria, né? Juntos, eles devem buscar alternativas de vida no contexto do que é possível fazer. E, a partir daí, construírem um novo caminho alternativo, que seria justamente isso que a gente chama do espaço dos possíveis. E o Zabalza também, que é um educador espanhol, muito importante, ele coloca o seguinte para a gente. A prática analisada, ela gera teoria. E a teoria torna possível colocar em marcha um tipo de prática mais fundamentada. E assim, o ciclo prática, teoria e prática, pelo qual se constrói o conhecimento, ele se repete em ciclos sucessivos, que deverão trazer como resultado o crescimento progressivo do conhecimento sobre a realidade. Então, a gente já está falando aqui de 2 autores importantes que vai nos ajudar nessa nossa caminhada aí, né? E o que nós precisamos, né? O Zabalza, ele coloca para a gente também que uma prática enriquecedora, ela nunca deve ser linear e nem estanque. Quer dizer, eu planejo, eu executo e eu vejo os resultados. Uma prática enriquecedora, ela tem que acontecer em espiral. Eu planejo, eu executo, eu vejo os resultados, eu faço uma revisão das minhas ações do meu planejamento e eu proponho reajustes. Tudo isso amparado por uma teoria. Então, a cada novo planejamento, ele gera um novo processo, mas sempre partindo da revisão da fase anterior. Trata-se de um tipo de conhecimento que se constrói sobre a prática, mas não só a partir da prática, em cima dela. Tá? E aí, a gente está falando de resgate de alguns estudos. Então, a partir de 2012, a Unesco, ela traz para a gente 2 conceitos importantes, que é do hard skill e do soft skill. O
geralmente aquelas capacitações técnicas que a gente pode comprovar com diplomas, certificados, cursos. É um aprendizado que pode ser demonstrado em aspectos físicos ou tangíveis. E o soft skill, ele trata das habilidades gerais, chamadas de habilidades intangíveis, que um profissional ele possui. Ela é demonstrada pela convivência diária. Ela não pode ser avaliada pela certificação, por uma prova teórica. Entre elas, a gente tem a comunicação, a automotivação, a liderança, a responsabilidade, o trabalho em equipe, a capacidade de problematizar, a capacidade de resolver conflitos, a capacidade de administrar uma situação difícil. Tá? E ainda dentro do soft skill, a gente traz as competências gerais nacionais para um currículo de alta qualidade, que é conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, senso estético, comunicação, capacidade de argumentação, cultura digital, autogestão, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e autonomia. Então, prestem atenção que a gente está falando de tudo que tem a ver com esse momento atual e como que a gente vai fazer para lidar com essas adversidades, né? Então, pensando dentro da interprofissionalidade, né, do PET Saúde e Interprofissionalidade, a gente vai trazer algumas dicas importantes, tá? Então, para aprender a prever e enfrentar os novos problemas, analisá-los de forma sistemática, idealizando soluções alternativas, é preciso, primeiro, criar uma cultura de diálogo e de negociação constante com a equipe. Isso é muito importante. E aí entra a questão do líder, tá? Dos líderes que a equipe tem. De identificar o momento que a equipe está, e muitas vezes a gente precisa, mesmo que a gente tenha uma pauta para trabalhar naquele dia, naquela reunião, naquele momento, às vezes a gente precisa dar um break, parar essa pauta e ouvir a equipe. Negociar, refazer o nosso pacto, replanejar. Então, rever os objetivos do projeto do PET diante dessa nova situação imposta pela Covid-19 e adaptá-los, readaptá-los, transformá-los, recriá-los, sempre pensando numa forma de trabalho compartilhada com a equipe, tá? Para que a gente tenha um sentimento de pertencimento. Esse artigo aí, da Medical Teacher, ele saiu agora, em julho de 2020, tá? E ele trata justamente de uma questão muito importante. Ele traz para a gente que é necessário e possível a gente ter um currículo livre de palestra, que eles chamam. Um currículo que não seja baseado em aulas, livre de aulas do professor falando, o aluno aprendendo, memorizando. E ele coloca o seguinte: o aprendizado no trabalho interprofissional, ele deve ser por investigação e colaborativo. Quer dizer, investigação. Os estudantes, eles têm que estar a todo momento em situação de busca, de conhecimento, de ir para a literatura, de trazer questões novas e colaborativo. Ele também tem que ser autorregulado. Então, a gente tem que também trabalhar com os estudantes, com os nossos preceptores, a autonomia e a autorregulação, inclusive a autoavaliação. E o Mário colocou para a gente, né, o aprendizado ativo, as metodologias ativas, mas mais do que ativo, ele traz para a gente que um método ativo ele só dá certo se ele for engajado. Engajado quer dizer quando a gente se insere dentro dele, tá? Quando os alunos eles começam a entender e a participar, a ter motivação e a pegar esse método como se fosse dele também, tá? Então, são conceitos importantes para a gente pensar dentro da interprofissionalidade. E agora nós vamos trazer um pouquinho aqui algumas estratégias que são possíveis a partir da nossa experiência, tá? Do nosso lugar, do PET Interprofissionalidade na UFV. Então, todas essas imagens aqui são os nossos PETs, aqui é a nossa preceptora querida, do PET também. Então, como nós organizamos nosso processo de trabalho?
através de webs e reuniões para discutir sobre as atividades, planejamentos, os próximos passos, mas sempre deixando na pauta os primeiros 15 minutos para a gente discutir sobre a nossa situação, né? Para a gente colocar o que a gente quiser, como é que está na nossa cidade, como que nós estamos, como é que está com a nossa família, tá? Webs e reuniões para apresentação das atividades individuais e ou coletivas realizadas. Webs e reuniões em pequenos grupos para desenvolver as atividades pactuadas. Nós temos trabalhado com oficinas de educação e saúde. A gente tem planejado as oficinas, mapas conceituais com construções coletivas. Nós temos trabalhado também com avaliação formativa e participação e ou organização de lives e webinários. Essas são as chiques que a gente tem usado. Nós usamos o Skype, o Zoom, Google Meet, usamos também o WhatsApp muito, usamos Semap Tools quando a gente trabalha ali, o Mário falou também, quando a gente trabalha com mapa conceitual. E nós trabalhamos também, usamos muito a nossa rede, né? As redes sociais. E nós temos na UFV uma plataforma virtual chamada PVAnet, onde a gente posta todas as nossas atividades. Aqui a gente tem um exemplo do nosso grupo 4 aqui, da UBS Silvestre, né? O foco dele de atuação é na bovinocultura e ele tem se capacitado sobre a partir da pandemia do Covid-19, produzindo diversos materiais educativos para as redes sociais. Então, aulas de Covid-19 para crianças e adultos, aulas de telesaúde, recomendações do Covid pelos conselhos profissionais e vários materiais educativos. Esse é um exemplo. Um outro exemplo é do PET também, PET da equipe 5, que é da unidade Barrinha São José. Eles produziram essa cartilha maravilhosa aí, com o objetivo de orientar a população em geral sobre como proteger os idosos do contato com a Covid-19. E a gente tem divulgado muito essa cartilha, até a minha mãe, que tem 80 e poucos anos também, a gente está usando para ela. Então, é um trabalho muito bacana, tá? E o nosso PET que eu coordeno, 2, PET Saúde e Interprofissionalidade da UFV. O que a gente tem feito, né? Nós criamos páginas nós não tínhamos o PET Saúde da UFV, não tinha página nas redes sociais, então a gente criou a página, né, no Instagram e no Facebook. A gente tem 2 alunas, a Fernanda e a Alana, que elas gerenciam essas páginas, e os alunos dos outros grupos também trabalham junto com elas. O objetivo é divulgar as atividades do PET, dar maior visibilidade ao PET Saúde, que isso é muito importante, e facilitar também o nosso diálogo. Uma outra atividade que a gente tem feito são nosso grupo de trabalho com doenças crônicas não transmissíveis, muito trabalhando com a questão da falta de adesão dos indivíduos com diagnóstico de hipertensão arterial e ou diabetes mellitus, as atividades da unidade, as atividades da estratégia de saúde da família, e nós estamos construindo oficinas de educação em saúde, todas elas são postadas na nossa plataforma virtual da universidade, tá? E uma coisa importante da gente destacar é o seguinte: essas oficinas, elas são construídas por meio de métodos e técnicas participativas e ativas. E nesse momento, nós dividimos as equipes conforme a atuação de cada profissão, sendo que os outros também vão ajudar quando a gente for conseguir aplicar essa oficina na prática e também ajudam na construção. Mas o pensar da oficina nós dividimos por profissão. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo da oficina que a nutrição é uma das oficinas que o grupo da nutrição desenvolveu, que é uma oficina com o título Hipertensão Arterial, o que você precisa saber sobre a alimentação. Então, uma oficina toda pensada a partir de métodos e técnicas ativas. Também o grupo da educação física, ele também montou algumas oficinas, e aqui a gente tem um exemplo da oficina como atividade física auxilia o tratamento da hipertensão arterial e ou diabetes mellitus. Como que a gente faz? Os grupos, eles reúnem, tá, de forma assíncrona e síncrona entre eles, mas assíncrona para o grupo todo, trabalham a oficina, mandam para mim, manda para outra professora, a gente corrige, dá as ideias, eles readaptam e aí a gente apresenta numa web oficina. A
E, por exemplo, essa oficina aí, hipertensão arterial sistêmica, como viver bem com essa doença. E a gente desenvolve essas oficinas da mesma forma. Uma outra atividade foi, a gente de vez em quando, a gente acha importante participar de lives, webinários, congressos virtuais, e às vezes todo mundo participa do mesmo, às vezes conforme a disponibilidade, o interesse, cada um participa de um, mas sempre com produções de síntese e registros no ambiente virtual, além da gente depois fazer reuniões e comentar e discutir sobre o que nós aprendemos com esses webinários, com essas lives. Uma outra live que foi muito importante, nosso grupo teve um momento que a gente as pessoas estavam muito ansiosos, improdutivos, cansados, tristes. E aí a gente resolveu convidar, né, uma psicóloga, a Yasmin, e ela fez uma live, só que a gente fez essa live aberta ao público, tá? E foi muito interessante porque nós discutimos, né, questões do dia a dia. Nós tivemos 55 participantes nos cursos de enfermagem, medicina, nutrição, educação física, psicologia, farmácia, engenharia, administração, química, pedagogia, de várias instituições, o FOP, o FJF, o SD, etc. Foi uma experiência muito bacana também, tá? Também aproveitando que nós fazemos parte do grupo de desenvolvimento docente da OPAS, nós temos desenvolvido algumas atividades conjuntamente. Aí a gente tem um exemplo, tá, do estudo sobre as teorias educacionais e estratégias avaliativas. Quais os métodos que nós usamos? Mapas conceituais e aprendizagem baseada em filmes. Como a gente fez? Então, nós trabalhamos sempre na lógica do método ativo, que é, primeiro, o indivíduo, ele aproxima individualmente, com a sua história de vida, com as suas questões, ele vai na literatura, ele estuda e ele produz um material. Isso de forma assíncrona, tá? Cada um estuda o material, assiste o filme, constrói uma síntese, elenca os conceitos-chave. Depois, a gente vem de forma síncrona, tá? E por meio da web reunião, cada um relata o seu processo de trabalho e apresenta a sua síntese e seu conceito-chave. Nós discutimos e elencamos conceitos-chave coletivamente e por consenso. A partir daí, em pequenos grupos de forma síncrona, a gente construiu um mapa conceitual coletivamente, exercitando assim a aprendizagem colaborativa utilizando o CEMAP Tools. Então, esse mapa conceitual, ele é uma construção coletiva, porque todo mundo estudou, o material foi disponibilizado para estudar, fez a síntese, publicou no ambiente virtual, elencou os conceitos-chave, depois nós reunimos coletivamente, cada um apresentou o seu processo de trabalho e o seu estudo, nós elencamos os conceitos-chave coletivamente e construímos um mapa conceitual. Depois, esse trabalho foi um trabalho maravilhoso, tá? Que foi das compreensões sobre a avaliação que orienta nossas práticas pedagógicas no contexto do PET Saúde. E a atividade foi uma atividade plástica expressiva e compartilhada, que seria a construção de uma mandala. A mandala, o significado dela é o quê? Um círculo em palavras santas que concentra energia. Uma mandala é um símbolo de integração e harmonia. Então, a lógica é, no contexto da avaliação formativa, através do feedback e da discussão, nós produzimos algum material interessante e importante, tá? Então, da mesma forma, individualmente, de forma assíncrona, cada pessoa estudou o material e construiu sua mandala a partir de sua história, suas leituras e perspectivas. Aqui a gente tem, todas as mandalas que foram construídas por nosso grupo. Cada uma aí foi construída por uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nós todos. Né? Todas as mandalas aqui com formas diferentes, olha que bonitas. Muito interessante, foi um trabalho lindíssimo. Tá? E depois, nós também reunimos com o nosso web reunião de forma síncrona, cada um relatou seu processo de trabalho, apresentou a sua mandala, tá? E aí a gente tem, né, as fotos das reuniões. E o que nós fizemos? Num
momento, em pequenos grupos, de forma síncrona, nós construímos coletivamente, de forma colaborativa, uma mandala única, que é essa mandala linda e maravilhosa, que representasse a concepção da equipe. E é muito importante a gente destacar o seguinte, que quanto mais a gente variar os nossos métodos, nossas técnicas, mais a gente vai propiciar que cada um dos nossos estudantes e preceptores, eles exercitem os seus talentos. Então aqui, por exemplo, a gente teve uma estudante que ela se revelou, nem ela sabia que ela era tão capaz, tão artista assim, construiu essa mandala, que essa mandala incorporou todas as outras mandalas. É um trabalho muito bonito, tá? Para a gente fechar, o que dizem os petianos, né? O que dizem os estudantes? Olha, quando começamos com as atividades virtuais, eu tive dificuldade, pois o PET está baseado no ensino de serviço comunidade. Daí não fazia muito sentido na minha cabeça. E foi então que descobri a importância do aprofundamento teórico e da ampliação de possibilidades de abordagem do ensino interprofissional, contribuindo para o crescimento pessoal e também da equipe. A união da equipe é uma fortaleza que nos ajuda a superar as dificuldades. Um outro depoimento. Nesse período do Covid-19, muitos desafios foram enfrentados. Dentre as fragilidades que eu vivenciei, eu tive baixa produtividade, dificuldades de concentração para realizar as atividades semanais. Tive que me reprogramar. A minha rotina. Uma fortaleza foi a força de vontade e a cooperação dos nossos colegas, entre os colegas. Um outro depoimento. Com o tempo, eu fui adquirindo confiança nos encontros, nas web reuniões, possibilitando a troca e o ganho de novos conhecimentos, além de minha própria segurança em me comunicar. Tenho melhorado minhas habilidades de comunicação. E o último depoimento, os alunos, a improdutividade estava me atrapalhando bastante a desenvolver uma rotina nesse momento. As trocas que temos feito nas nossas web reuniões me ajudou a superar essa dificuldade. O trabalho em equipe do PET me faz ver o quão importante é nosso trabalho, principalmente no cenário atual que estamos vivendo. Agora, dos preceptores e docentes. Apesar dos pesares ocasionados pelo Covid, nossa equipe PET se fortaleceu nas web reuniões. Praticamos a resiliência, coragem e força, e eu estou aplicando nos atendimentos que faço aos pacientes da Estratégia de Saúde da Família o que tenho aprendido nas oficinas de educação e saúde que estamos construindo e já estou obtendo bons resultados. Quer dizer, os nossos preceptores que estão na Estratégia de Saúde da Família, eles estão aplicando tudo aquilo que a gente está desenvolvendo e estudando. No início da pandemia, foi muito difícil pensar como poderíamos continuar nossas atividades. Mas, pouco a pouco, a equipe se fortaleceu, ampliando a empatia, acolhendo as demandas e compartilhando as suas angústias e aprendizagens. Juntos, conseguimos nos reorganizar e reinventar outras formas de trabalho. Estamos construindo os pilares para ações futuras. Olha que bacana isso. E, por último, durante esse período de isolamento, minha maior dificuldade foi me adaptar às novas formas de aprendizagem e manter o mesmo ritmo de produtividade. Através do diálogo com o nosso grupo do PET, encontrei apoio e compreensão. Identifico nossa equipe do PET como uma importante fortaleza para nos ajudar a superar esse período. Afinal, não estamos sozinhos. E aí, eu fecho aqui com essa fala do Gastão, que eu acho que é muito importante. Ele falou isso quando começou o desmantelamento do SUS. E ele coloca, a esperança somos nós. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar, a esperança somos nós. Eu coloquei lá na frente, né? Qual que é a nossa bandeira, né? A nossa bandeira, o nosso lado é o lado do SUS. E o Mariano Suassuna, né? Uma pessoa linda, maravilhosa. E ele coloca, sou um realista esperançoso. Eu vou ler como se fosse eu, tá? Sou uma mulher da esperança. Sei que é para um futuro muito longínquo. Sonho o dia em que o sol de Deus vai espalhar justiça pelo mundo. Eu acho que essa, gente, é uma das nossas virtudes e das nossa obrigação
como profissional de saúde petiano, zelar pela justiça no mundo. E sermos também esperançosos, gente, porque eu acho que é muito importante a gente ter esperança e fazer a nossa parte dentro desse contexto, tá? É isso que eu tinha que falar para vocês, queria agradecer de novo, muito obrigada. Agora eu estou aberta aí a perguntas, tá? Obrigado, professora, pela sua fala tão boa, que também traz ideias, e aí, trazendo a experiência do PET da UFV, então, é uma dupla foi uma escolha muito feliz, né? E a gente agradece. Eu queria destacar, até justificar, que a professora Rosa já está com problema no microfone e ela está falando pelo meu celular. Por isso que eu precisei deixar o meu áudio ligado, né? Então, até para deixar claro que as pessoas estavam aqui reclamando um pouco das interferências, mas em razão disso foi a forma que a gente encontrou aqui para dar certo. Como é, professora? Mas deu para ouvir? Deu para ouvir bem, Tá. Como é que eu saio aqui da apresentação agora? Pode deixar a apresentação, eu vou colocar, Então, tá. eu vou colocar aqui, vou trazer aqui, professora, algumas perguntas, e aí quando a senhora for responder, eu ligo aqui o Viva Voz do meu celular, tá certo? Então, professora, só respondendo aqui, nós temos algumas perguntas, e aí, Áureo Santos, do PET Saúde Interprofissionalidade do Sul, peraí, deixa eu só ver. Áureo. Tem que voltar aqui. É porque conforme as perguntas vão chegando, aí eu não consigo chegar nas perguntas lá que estão lá atrás. Pessoal, se vocês puderem aguardar um pouquinho enquanto a gente chega lá, porque eu não vou conseguir chegar nas perguntas. Marcelo, você quer que eu faça as perguntas? Fale, professora. Consigo ver o chat? Consegue, Não, né? consegue sim, consegue, a senhora consegue. Como que eu aplico? Onde que eu ponho aqui? Peraí, deixa eu ver se eu consigo. José, se você puder copiar e mandar para o meu WhatsApp também, porque enquanto as pessoas mandam, eu não consigo voltar para o que está atrás aqui. A plataforma é um pouco difícil mesmo. Chat aqui. Posso fazer as perguntas, Marcelo, para ela? Conseguiu, professora? Consegui, estou vendo o chat. Quer que eu leia de cima para baixo? Pode ser sim. Atração com muito feliz, com prazer, escuta. Agradeço a generosidade, gente. Se soubesse o acerto que eu passei aqui para poder conseguir apresentar. Só rindo. Eu também posso disponibilizar a apresentação, porque pelas referências talvez possa ajudar ele depois. A parte personificada. Aqui, alguém, vou ler aqui a pergunta aqui, por enquanto, Marcelo, da Érica, tá? Érica Lúcia Vasconcelos, tá? Os conhecimentos entre as profissões, posso ler, Marcelo? Pode sim, professora, pode sim. Os conhecimentos entre as profissões são muitos, mas na prática deveriam ser mais unificados. A senhora acredita que o construtivismo do PET está a favorecer a resiliência e a qualificação do SUS? Eu acho assim, que depende. Eu acho que o PET, gente, ele é uma força muito importante que a gente tem que preservar a todo custo, porque só quem tem contato, Marcelo depois pode falar, que sabe a luta que é para você conseguir manter um programa como esse. Porque é um programa que ele vai, assim, numa direção, muitas vezes, contrária à questão do poder, tá? A questão do que está posto aí hoje. E eu acho que o PET, ele permite
convivência que muitas vezes não tem entre os diferentes cursos, uma proximidade de um enfermeiro com um médico, com um nutricionista, os alunos, por exemplo, a própria amizade dos diferentes cursos da área da saúde. Então, a gente precisa resgatar isso, sem perder as características de cada profissão. Igual, por exemplo, eu quis trazer o exemplo das oficinas. Por quê? Nós dividimos, uma forma que a gente encontrou interessante de trabalhar foi dividir. Nós temos aqui nutrição, enfermagem, medicina e educação física. Então, nós dividimos os grupos, colocamos a educação física com a enfermagem pela própria proximidade. Tivemos o cuidado de colocar estudante com preceptores, o estudante com professor de cada área, e construímos essa oficina. E depois a gente compartilhou, e aí as outras profissões, elas entraram e ajudaram a acrescentar o que era importante sobre o olhar delas. E quando a gente tiver condições de ir para a unidade e aplicar essas oficinas, aí nós vamos fazê-las interprofissionalmente, entendeu? Então, eu acredito, Érica, sim, que acho que é um espaço possível e interessante da gente desenvolver, tá? A Silvia Batista, Silvia, querida, ela coloca: Rosângela, como você e os colegas do projeto PET Saúde e Profissionalidade percebem a função do curso de desenvolvimento docente na educação interprofissional? Olha, no início, a gente estava achando muito difícil de como que a gente ia envolver, desenvolver atividades do curso com o grupo à distância. Mas, pouco a pouco, quando os próprios preceptores e alunos, eles começaram a entender a importância da gente desenvolver aquelas atividades, como que era interessante a gente rever as teorias, por exemplo, do trabalho, as teorias pedagógicas, como que era importante a gente estudar as questões de metodologia ativas, que a gente já vinha praticando. Eu acho que esse curso, olha, o ponto forte foi a mandala, tá? A mandala, para o nosso grupo, ela foi assim E quando os meninos viram que o grupo do PET oficial publicou a nossa mandala, a alegria que eles ficaram, viu, Marcelo? Foi maravilhoso. Então, assim, eu acho que o curso, e depois a minha esperança é que a gente possa replicar esse curso na sua totalidade para os outros médicos do PET. Então, eu acho que ele tem sido uma fortaleza, e eu valorizo muito os organizadores do curso, porque eu sei o quanto que está sendo difícil manter esse curso, né? E o respeito deles, de resgatar as pessoas que não conseguiram acompanhar. Eu acho que esse curso, para mim, é um divisor de água também. Obrigado. A Silvia quer ouvir sobre o portfólio reflexivo. Vai ser em outro momento, né, Silvia? Porque hoje não dá, não. Professora, tem mais perguntas? Tem aqui uma de Áureo, né, que eu não consegui ler. A Áureo pergunta se é correto pensar que a lógica interprofissional e colaborativa no âmbito dos espaços de produção clínica e social da saúde ganha densidade quando criamos coletivamente a cultura do tomar parte, fazer parte e ter parte no processo de construção de saberes e práticas. Nossa, que complexo, hein? Eu não vou saber responder, não, mas eu acho que sim, sabe? Eu gostei muito, eu sugiro vocês lerem esse artigo aí que saiu agora em julho, da Medical Teacher, que ela coloca justamente a importância do currículo sem aula tradicional, sem palestra, que eles chamam. E eu gostei muito quando eles falaram da questão ativo, mas engajado. Eu acho que o espanhol, ele fala muito ele tem uma palavra que ele chama, que seria o grudar, sabe? Então, assim, eu acho que quando você consegue que os profissionais, que os estudantes, eles engajem no projeto, aí eu acho que a coisa vai para frente mesmo, tá? Professora, obrigado. E assim, eu acho que a discussão da educação interprofissional está ganhando, né, espaço exatamente por isso, pela colaboração, por
porque vai criando uma outra cultura diferente do que nós temos, né? Uma cultura do apoio mútuo, do respeito, da consideração pelo outro. Então, eu acho que quando sair esse texto em que, agora, desse mês, fazendo isso, é mais uma evidência da importância e do chamamento para que a formação em saúde cada vez mais acredite no interprofissional e colaborativo como capaz de desenvolver competências diferenciadas para esse profissional de saúde, né? Então, acho que a pergunta do Áureo é muito boa, porque faz essa provocação, isso. E nesse artigo, Marcelo, eles trabalham, o eixo deles é aprendizagem por pares. Então, eles trazem o PDL, o Peer Restriction, trazem o PDL, eles falam, a questão central é aprendizagem por pares. Eu acho que isso é importante também, tá? Tá. E por que as oficinas que a senhora trouxe, elas não foram feitas na perspectiva interprofissional? Uma pergunta de Maria Figueiredo, e eu vou logo mencionar outra. Qual a estratégia para levar as oficinas às comunidades? Então, nós optamos primeiro porque a gente está nessa situação essa situação aí de não poder encontrar. Então, nós achamos que seria, porque o objetivo, nós dividimos assim, pensando na adesão e no tratamento dos indivíduos com hipertensão arterial e ou diabetes mellitus, a questão da nutrição, ela é essencial. A questão da atividade física, ela é essencial. E a questão também do uso do medicamento, a questão da abordagem clínica também. Então, nós pensamos assim, vamos dividir o nosso grupo em subgrupos, tendo um professor ou preceptor, quer dizer, profissional formado e aluno em cada grupo, tá? E vamos construir desde a perspectiva de cada profissão. E depois vamos compartilhar com o grupo, que o grupo desse a sua abordagem, recheasse com outro olhar das outras profissões. Nós achamos que o processo de trabalho ia ser mais rico, achamos que as oficinas elas poderiam ficar mais qualificadas, porque a gente ia trabalhar com as questões específicas de cada área, e tem dado certo, tá? E como que a gente pensa em aplicar? Na realidade, a nossa médica, que por sorte nossa também, ela é médica de família e é endócrino, ela que deu aquele depoimento, que ela, por meio dessas oficinas, ela já mudou a relação dela na atualidade com esse grupo de pacientes e já está vendo resultados na prática. Então, a gente já está conseguindo, de certa forma, atingir a população. E a nossa ideia é, se a gente conseguir voltar para campo antes do PET acabar, a gente vai aplicar essas oficinas. Se não, a gente pensa em fazer uma atividade, um programa de extensão com os mesmos alunos, incorporar mais alunos e aplicar a oficina, talvez publicar em e-book. E aí a gente está pensando ainda como a gente faria, tá? Obrigado, professora. Temos aqui algumas outras questões. O pessoal está perguntando... A gente pode falar com o Mário também, né? Junto, eu e o Mário. Isso. A gente pode conversar. Acho que faz aí uma questão aqui importante, acho que para o professor Mário também, que fala que torna-se premente o fortalecimento do PET Saúde Interprofissionalidade e da justiça para o letramento tecnológico, né, para que possamos fazer frente e atingir os objetivos da ONU 2030. Então, acho que o professor Mário trouxe essa questão do letramento tecnológico, da justiça, então, da disponibilização de recursos tecnológicos para permitir a inclusão de participantes que não tenham esse acesso, né, professor? Então, acho que seria bom se o senhor pudesse falar um pouquinho do impacto dessa estratégia para a melhoria, né, para a potencialização dessas das ações remotas, de ensino remoto. Como foi fazer isso? Você me ouve? Sim, professor, sim.
Então, Marcelo, eu acho que algumas ações já poderiam ser tomadas agora, né? Por exemplo, os estudantes acessarem os portais das universidades sem, por exemplo, gastar do seu crédito de internet o acesso às universidades, por exemplo, aos sites educacionais. Eu acho que algumas ações simples já poderiam ter sido tomadas, né? Eu acho que o governo deveria pensar no barateamento do acesso a estudantes, no barateamento de acesso a computador, né? A gente não compra um computador hoje por menos de 2, 3 salários mínimos, né? Que é uma coisa muito alta, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar mesmo. Mas aí, assim, eu acho que tem que ter uma infraestrutura geral, né? O governo, a universidade, os parceiros da universidade, né? Empresas de telefonia. Eu acho que tudo isso a gente tem que ter. A gente tem que oferecer acesso às pessoas. A gente vê aí, né? Os estudantes da Unifesp, a Unifesp fez um grande trabalho de incluir estudantes e agora esses estudantes não conseguem ser incluídos porque existe uma barreira impressionante na possibilidade deles estudarem. A gente na PUC, mesmo sendo uma universidade privada, alguns estudantes devolveram os computadores que foram emprestados a eles porque eles não tinham local para estudo, não conseguiam estudar, porque a mãe estava fazendo isso, o pai estava fazendo isso, tinham medo que o computador fosse roubado. Então a gente precisa melhorar muito. Eu acho que a gente tem que pensar também nessa infraestrutura que a gente não tem. Obrigado, professor Mário. Acho que quando também tem uma pergunta para a professora, como levar isso à comunidade, seria interessante mencionar que Ana Paula, ela fala que na Federal do Sul da Bahia, eles estão desenvolvendo podcasts educacionais e divulgando nas rádios e bicicletas sonoras nas comunidades. Então, acho que essa já é uma coisa interessante. E talvez, assim, eu acrescentaria, como o WhatsApp hoje ele tem muitas pessoas da comunidade têm, talvez fosse interessante disponibilizar esses podcasts pelo WhatsApp, receber comentários da comunidade, começar a elaborar esses podcasts dialogando com o que a comunidade poderia trazer, né, o que a comunidade traz. Então, acho que começa a escutar a comunidade e a partir daí, esses podcasts ou materiais informativos nas redes sociais começaram a ter um alinhamento com as necessidades apresentadas pela comunidade. Então, são possibilidades. Uma outra aqui pergunta se, eu vou só citando aqui, porque se a professora, se a Ana Paula pergunta também se os PETs terão a oportunidade de fazer a discussão, né, e a apresentação do que estão realizando, como a professora Rosângela fez. Então, olha, a ideia é que a gente possa, nas webs já desse mês, começar a fazer essa discussão, né, de como a gente organizar esse momento de compartilhamento, né? Então, as webs do mês de julho, a gente já vai tomar essa web como ponto de partida para as discussões das webs do mês de julho. Aqui nós estamos com o bate-papo gravado também. Como nós estamos com 2 horas de web, e assim as pessoas já começam a sair em razão do prolongamento do tempo, não vou ter como colocar todas as perguntas, mas aí a gente pode fazer o seguinte, pode compartilhar com os professores o bate-papo, eles podem mandar as respostas e a gente compartilha junto com o material, tá certo? Então, acho que é uma boa estratégia. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que também agradecer, eu vou fazer um agradecimento mais demorado aos professores Mário e Rosângela, mas também agradecer aos petianos Isabelle e Alisson, do PET Saúde de Caicó, lá da Escola de Medicina, da Escola Multicampo de Ciências Médicas, lá de Caicó, da UFRN, que elaboraram o material de divulgação dessa webinar, né? Então, acho que é importante também a gente fazer esse agradecimento especial para os estudantes. Então, pessoal, eu acho que professor Mário, a gente fica muito agradecido pela sua fala,
Acho que é um professor que tem uma vivência muito grande. Nós ficamos com muita vontade de escutá-lo mais sobre essas tecnologias e a gente fica enormemente grato pela sua participação e pela sua disponibilidade, né? Então, receba aí o nosso fraterno abraço de agradecimento por compartilhar conosco o seu conhecimento e nos estimular cada vez mais a reflexão, né, nesse momento. Professora Rosângela, da mesma forma, uma defensora do Sistema Único de Saúde, aí, que participa do PET Saúde Interprofissionalidade, que também traz essa experiência. Nós queremos agradecer muito e falar da alegria. Foi muito bom compartilhar a experiência do PET Saúde Interprofissionalidade da UFV, porque outros cursos, outros projetos PET Saúde também ficaram com vontade de compartilhar, né? Então, muito obrigado. Eu abro aqui para as considerações finais dos palestrantes e aí a gente finaliza. Então, professor Mário, por favor, fique à vontade para fazer suas considerações finais e receba os nossos agradecimentos. Marcelo, você me ouve? Pode falar. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado a todos. É sempre um prazer falar, é sempre um prazer contribuir. Eu acho que a nossa missão como educador é ajudar, né, sempre. Eu acho que esse é o nosso papel. Muito obrigado a todos. Coloco à disposição caso vocês precisam comentar, precisar de ajuda. Um grande abraço a todos. Obrigado, professor. Professora Rosângela, eu vou ligar aqui o meu viva voz do celular. Por favor, fique à vontade também para fazer suas considerações finais. Marcelo, eu queria agradecer muito o convite e é um prazer estar aqui, dividir esse espaço com o Mário. O Mário tem uma experiência com tecnologia muito grande. Você também, Marcelo, eu conheço bem a sua luta, a sua defesa aí também pelo SUS, pela interprofissionalidade. E queria agradecer muito também ao José aí por ter me ajudado também, para a gente conseguir resolver esse problema de certa forma apresentar. Muito obrigada, só gratidão, tá? Muito bom apresentar o nosso trabalho aqui e falar um pouquinho da nossa luta, né, que é o manter o PET Interprofissionalidade, o Sistema Único de Saúde, a educação pública com acesso a todo mundo. Eu acho que é sempre um prazer. Pode me contar comigo, tá? Um abraço, querido. Obrigada. Obrigado, professora Rosângela. Obrigado, professor Mário. Obrigado a José pelo apoio aí com a plataforma, né? E a gente agradece aí a todos e todas que puderam participar aí nessas 2 horas, né? Todos estão muito comprometidos em encontrar e potencializar o PET Saúde Interprofissionalidade nesse momento em que a gente vivencia uma pandemia que precisa fazer essas adequações nos processos de ensino-aprendizagem, para a discussão da reforma curricular, para a incorporação das TICs no processo de formação. Muito obrigado e a gente segue em contato e vamos compartilhar com vocês link de onde a web estará gravada, os materiais dos professores, né, e os contatos dos professores, e aí também a gente vai disponibilizar as perguntas e respostas fornecidas pelos professores. Um abraço a todos e tenham um bom final de semana. Trabalhando.